Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Mais uma noite o Senhor nos deu graça e vitória para nós estarmos aqui adorando e louvando o nome dEle. Então nós só temos que agradecer. E eu quero dizer que domingo a minha esposa não passou muito bem, porque ela tem problema de artrite reumática. E a gente teve que dar um pulinho até em Botucatu, levar ela no médico. Mas ela já se sente melhor. A artrite é uma coisa complicada, mas a gente sabe que em tudo Deus tem colocado as suas mãos e abençoado. Amém? E vamos então orar, agradecer a Deus por mais esta noite, que a palavra do Senhor venha falar em nossas vidas, em nossos corações. E fale com cada um no lar, na casa. Também queremos cumprimentar, as pessoas que estão em casa, que vão estar assistindo esse culto. Que você também possa ser aí abençoado através da palavra do Senhor, através de tudo que o Senhor falar nesta noite. Vamos estar orando então e pedindo a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Senhor Deus e maravilhoso Pai, mais uma vez, ó Deus, nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de te adorar, de te louvar e exaltar a Ti de todo o nosso coração, Senhor. Deus maravilhoso, alcança as pessoas, Senhor, que estão enfermas e necessitam nesta hora de um milagre, de uma cura, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, esteja alcançando essas vidas, mudando, transformando e livrando de todo mal, Senhor. As pessoas, Senhor, os quais encontram em casa, as pessoas que encontram em um hospital, as pessoas que estão aqui nesta noite também necessitadas, que o Senhor fale em suas vidas, que o Senhor mude, que o Senhor transforme, que o Senhor esteja alcançando com a misericórdia, ó Pai. Nós pedimos, Senhor amado, que nesta noite a Tua palavra, Senhor, venha falar com cada um de nós, venha falar em nossas vidas, venha falar com as pessoas que estão assistindo o culto em casa, ó Deus, estão assistindo o culto pela internet, que cada um seja alcançada com a Tua misericórdia, ó Pai. Deus, cuida, Senhor amado, abençoa, ó Pai, livra, protege e guarda, ó Pai, a cada pessoa, Senhor, a cada irmão, ó Pai, para a honra e glória do Teu nome, nós te louvamos e te exaltamos, Senhor. Obrigado, Jesus. Amém.
Quero saudar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus pela presença do Senhor em nosso meio, né? Renovo, é tudo o que nós queremos nessa noite fria, mas que o Senhor já está presente no nosso meio, que possamos nos alegrar cada vez mais no nome do Senhor Jesus Cristo. E neste momento eu gostaria de chamar o irmão Marcos, porque ele tem uma bênção para contar para a igreja. Que Deus possa abençoar grandemente a cada um dos irmãos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado. A primeira igreja, para a paz do Senhor Jesus. Amém. Uma satisfação enorme estar aqui na presença dos irmãos novamente. E eu testemunhar. Eu vou dar a glória a Deus na minha vida. Tive uns meses difíceis, passei por geração, os irmãos sem entender as orações, tive um pouco de dificuldade às vezes. Mas a maior dificuldade de todos foi um descobrimento, um tumor maligno que estava alojado no meu rim. Descobri por acaso, comecei a fazer todos os exames e foi comprovado. Eu fui realmente estava no direito e tive que fazer outra cirurgia. Aí tive que fazer uma cirurgia familiar, o médico achou que podia estar salvando esse órgão, porque a tomografia eu achava que era só tirar o tumor e ia dar nível de área para sarar. Mas quando ele abriu, ele olhou na carteira do rim, esse tumor estava metástase, eu estava com outro quarto, eu estava muito sério. E eles tiveram que fazer uma reunião de urgência e tomar a decisão de extrair todo o rim e tirar todo o tumor. Mas, com misericórdia de Deus, o coração de todos os irmãos, pastores que nos apoiaram, e todos que intercederam por mim, pessoas próprias, até mesmo que estão na mensagem de carinho por mim. E eu queria deixar um agradecimento a Deus, primeiramente, e a todos vocês, que nessa corrente de oração, podemos estar aqui de novo, a minha recuperação está indo, graças a Deus, muito bem. Mas só Deus sabe o que eu passei nesses dias, o nervosismo, eu vinha cultuar, mas a minha cabeça não estava no culto, eu estava nas dificuldades, o meu esposo me acompanhou, o nervosismo. Não foi fácil, irmãos, uma dificuldade assim, muito grande de, sabe, de lutar com essa doença. Aí, ontem, fui buscar tudo, tirei os pontos, graças a Deus, a recuperação está sendo bem. Ainda estava um pouco inchado por dentro, mas por fora está cicatrizando bem, graças a Deus. Aí ficaram o resto dos exames para a gente fazer, porque saiu a patologia também desse tumor. Ele realmente foi comprovado com a categoria D2, e praticamente quase tem um que é muito agressivo. E praticamente ele ainda já estava atingindo a gordura do corpo. Então acredito que não sabe se ainda ele atingiu uma célula do corpo. Eu vou ter que fazer ainda alguns exames para estar acompanhando. Mas o pior já passou, porque ele conseguiu extrair todo esse que estava que estava pior, que estava mais alojado. Isso é uma vitória. Eu agradeço a Deus por estar aqui. E queria deixar uma mensagem aqui. Na Bíblia, do irmão.
Obrigado. A mensagem que eu queria deixar, né, ele se encontra em Salmos 50, no capítulo 23, e diz assim, irmãos: a gratidão, porém, é um sacrifício que de fato me honra. Se permanecerem em meus caminhos, eu lhe revelarei a salvação de Deus. Irmãos, quando a gente reconhece que o nosso maior sacerdote é Jesus, a gente não tem que entender nada. A gente tem que acreditar. E a maneira que eu fiz, eu acreditei nesse grande sacerdote que é nosso Senhor Jesus. E hoje eu estou aqui para a glória de Deus, para glorificar a nome de Jesus. Eu agradeço a toda a igreja que orou, e agradeço aos nossos pastores. Muito obrigado. Amém. Glórias a Deus, né, irmão, por essa vitória maravilhosa. E cada um de nós, eu tenho certeza que somos participantes desta bênção juntamente com o irmão Marcos, porque nós oramos por ele. Nós intercedemos a Deus e ele está aqui contando a vitória nesta noite. Por isso que é importante, irmãos, nós orarmos pelas pessoas, porque a pessoa está doente, ela não tem forças para orar. Ela, né, fica ali naquela dificuldade. O irmão Marcos sabe, nós que já passamos por algum momento difícil sabemos, mas quando nós temos alguém que intercede por nós, é maravilhoso, porque aí nós temos forças e Deus vai nos ajudando, e depois nós também glorificamos a Deus por essa bênção. Gostaria de neste momento chamar o nosso irmão Emanuel, que vai trazer a palavra para nós nesta noite, e que Deus possa falar ainda mais em nossos corações. As palmas louvem ao Senhor Jesus. Paz do Senhor, irmãos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? O irmão estava testemunhando e veio esta canção, né, que fala profundamente em nosso coração. Eu cuido de ti, eu cuido de ti. Descansa em mim, comece a... Só o coro só. O que eu tenho é bem melhor, pois só eu sei.
Tu é um Deus que sonda cada coração que veio aqui nesta noite. Tu é um Deus que não olha a aparência, mas o Senhor olha o que está por dentro de cada um de nós. Que o Senhor venha falar conosco, como o Senhor já falou, desde a abertura desse culto até os louvores, mas que o Senhor venha falar através da Tua palavra. Pai, me ajuda, me purifica os meus lábios, porque eu sou dependente de Ti, eu preciso de Ti, me ajuda em nome de Jesus, amém. Irmãos, esse dia eu estava escutando uma mensagem e eu estava muito triste, né? Que a gente está passando por um momento difícil. Minha mãe também não se encontra muito bem de saúde. Até que eu saí de casa, a diabetes dela estava bem baixa. A Adriana falou: você vai, né? E eu fico aqui cuidando dela, né? E aí eu, num domingo, escutei uma mensagem de um pastor pregando, falando quando Jesus estava ali no barco junto com os discípulos. Mas naquele dia lá em Marcos, se não me engano, no capítulo 4, aonde fala que Jesus, quando a tempestade estava se levantando dentro daquele barco, os discípulos apavorados, Jesus estava descansando. Sabe o que eu aprendo? Até em meio às tempestades da vida, temos que descansar. A Bíblia diz: porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente descansará. Aleluia. Eu quero dizer para você, Ele é a sua sombra direita. O sol nasce para todos, né, pastor? Nasce para o justo, para o injusto, mas a sombra só a igreja tem. Ele é a sua sombra, a sua direita. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quero primeiramente agradecer ao pastor Joel por esse convite, né, que é uma responsabilidade grande de poder estar aqui subindo para pregar a palavra do Senhor. E a cada um que veio aqui nesta noite, né, o presbítero Daniel também que está ali, e todos, que Deus abençoe. Eu creio que Deus nesta noite tem uma palavra aos nossos corações, amém? Quantos que veio aqui nesta noite para ouvir a palavra? Então abre a sua Bíblia lá em Atos Apóstolo, louvado seja o nome do Senhor, capítulo 15, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e o versículo 36, aleluia. Aleluia. Atos capítulo 15, o versículo 36 para a nossa meditação, onde fala sobre a segunda, né, viagem missionária de Paulo e Barnabé. Amém? O que aconteceu nesta viagem aqui? Está escrito assim: alguns dias depois, disse Paulo a Barnabé: voltemos agora para visitar os irmãos por todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como passam. E Barnabé queria levar também a João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levarem aquele que se afastará desde a Panfilha e não os acompanhando no trabalho. E houve entre eles tal desavença que vieram a se separar-se. Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu, encomendado pelos irmãos a graça do Senhor. Até aqui, amém. Pode se assentar. Irmãos, se você vê nessa passagem, baseada aqui no livro de Atos, você vai ver que houve ali uma contenda entre Silas, entre Paulo, né, e Barnabé, por causa de um jovem, ainda era jovem, chamado Marcos.
Por que houve essa contenda? Porque na primeira viagem missionária, você vai ver que Marcos, ele vai junto, mas ele naquela primeira viagem, ele não chega a concluir aquela viagem, ele recua, ele volta para trás. E naquele dia Paulo ficou irado por causa disso. Ainda ele era um jovem, ainda uma pessoa que tinha que ter mais experiência. Mas Paulo, por um momento, ele não conseguiu entender basicamente aquele momento daquele homem, daquele jovem Marcos ainda. O que acaba fazendo? Ele volta, Paulo fica irado, e aqui a gente vê o que acontece quando alguém, se ira no caminho. Porque houve o que? Na segunda viagem, os dois estavam bem, tanto Paulo como Barnabé. Mas o desejo de Barnabé era que João Marcos fosse também na segunda viagem. Mas Paulo, naquele momento, não dá mais para ele, não. Melhor ele ficar onde ele está, e vamos prosseguir nós dois mesmo. Às vezes assim, não é? Às vezes tem situações assim, e a própria Bíblia fala, e não tem como discutir com a palavra do Senhor. Mas Barnabé não aceitou de deixar João Marcos de lado. E o que ele faz? Se ajunta a ele. Porque eu creio que algo Barnabé viu em João Marcos de valor. Mesmo ainda Paulo, com tanto conhecimento, cheio do Espírito Santo, naquele momento não enxergou nenhum tipo de valor em Marcos, Barnabé enxergou. Tem coisas que só Deus sabe. Só Deus valoriza aquele que é desvalorizado. E houve o que? Uma separação. E baseado nessa separação, quero basear sobre um tema: o homem que recebeu a segunda chance. Todo mundo tem uma segunda chance. A igreja, ela teve uma segunda chance. Nós temos uma segunda chance. E nem que eu quero dizer sobre isso, porque Marcos, ele vai receber uma segunda chance. E onde a gente encontra isso, a segunda chance? Se você vê lá no segundo livro de Timóteo, capítulo 4, versículo 11, você vai ver que a visão de Paulo muda naquele momento. Ele vai chegar ao valor que há em João Marcos. Mas passado quanto tempo isso? Para que ele enxergasse que João Marcos, ele tinha valor. Porque está escrito assim, quando Paulo está ali, ele escreve essa carta à igreja, dizendo assim: só Lucas está comigo, toma agora Marcos e traz-o contigo, porque é muito útil para o ministério. Aleluia! Mas ele não era desvalorizado, não era esse que foi discriminado, não era esse que foi, humilhado por um momento, mas o mesmo que humilhou é o mesmo que exaltou. Aleluia! Aleluia! Por quê? Porque quem humilha é o próprio Paulo. Mas lá na frente ele entende que Marcos, ele era útil. Você é útil. As lutas, muitas vezes as dificuldades da vida, muitas vezes os nossos fracassos, mas ainda você tem valor, porque Deus investiu em você. Deus investiu em mim. A Bíblia fala que foi pago um alto preço. Esse preço é um preço de sangue. Já foi pago. Já que já foi pago, é porque você tem valor. Você tem valor. Mas nessa noite
tem que haver uma segunda chance. Tem que haver um recomeço. Mas para isso, para que haja um recomeço, tem que ter alguém que se preocupa conosco. Tem que ter alguém que olha, que anda, que entende nós, que sabe o nosso coração. Mesmo nas quedas da vida, temos que ter alguém que entenda que nós passamos é uma fase, é um ciclo, mas todo ciclo ainda tem um fim. O choro dura uma noite, fala de um tempo. Uma noite, tem limite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. A alegria não tem limite e não tem tempo. Ela é constante. A noite dura uma noite, fala de um tempo, apenas um tempo. Mas a alegria não tem tempo. Porque quando ela vem para ficar. Aleluia. Mas para isso eu quero aprender algumas lições aqui que eu tiro na vida de Marcos. A primeira lição que eu aprendo: procure sempre o melhor nas pessoas, mesmo quando elas fracassam. Vou repetir de novo. Procure sempre o melhor nas pessoas, mesmo quando elas fracassam. Quando Marcos se apartou de Paulo e Barnabé, Paulo recusou levá-lo em outra viagem missionária, mas Barnabé, contudo, apoiou e ajudou. Precisamos de alguém que não aponta os nossos erros, falhas. Precisamos de alguém que nos apoie, que nos ajuda. Porque o que para acusar que mais tem hoje, eu quero ver apoiar, eu quero ver levantar aquele que está caído. Eu quero ver estender a mão. Porque acusadores que mais tem hoje, aí fora tem um monte de acusadores, mas eu quero ver aquele que estende a mão. Sabe uma história que eu aprendo na Bíblia? Se eu não me engano, em Atos capítulo 3, onde fala que Pedro e João estão indo para a oração, e ali está aquele paralítico pedindo esmola na porta do templo, chamado Formosa. E ali Pedro, ele para dar atenção àquela pessoa que está pedindo. Isso que é bom, a gente às vezes dá atenção às pessoas. E aquele homem, ele queria uma moeda para saciar por um momento ali a sua necessidade. E Pedro fala: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda. O paralítico andou, irmão? O paralítico andou? Ele levantou? Não. Por que não? Mesmo usando o nome de Jesus. Por quê? Primeiro, ele era um paralítico. Nunca, talvez se ouviu falar de Jesus era pouco. Não levantou e nem andou, mesmo usando o nome de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes não basta só falar do nome de Jesus às pessoas. Muitas vezes não só basta falar que somos cristãos. O que basta muitas vezes é estender a mão ao necessitado, alguém que necessita de uma mão estendida. Pedro viu que mesmo ali, em nome do Senhor Jesus, levanta e anda, o paralítico nem se moveu. Mas a Bíblia fala: e tomando-o pela mão direita, o levantou, e um salto ele foi curado. Por isso que a Bíblia fala que a mão do Senhor não está encolhida, mas estendida. O salmista está clamando nas profundezas do lamaçal, mas ele vê uma mão estendida que tira ele daquela situação e afirma os pés dele sobre uma rocha. Há momentos que temos que andar com pessoas que valorizam a gente. E o melhor lugar que é um lugar de valorização de almas é dentro ainda da igreja. É onde Deus trata, é onde Deus cuida, é onde alguém ora por nós, como o nosso irmão aqui, aí vem na igreja orando, a igreja clamando.
Ainda há pessoas que se preocupam conosco. Eu fiquei feliz esse dia assistindo a live aqui da igreja, o pastor ainda falando até do meu aniversário. Fiquei contente, porque alguém ainda que valoriza, alguém ainda que lembra de nós, não só dos nossos fracassos, das nossas falhas, mas alguém ainda que valoriza quem você é. Não é aquilo só que você tem no bolso. As pessoas muitas vezes valorizam aquilo que você tem dentro da sua carteira. Deus não. Deus não valoriza muitas vezes a aparência, mas Ele olha aquilo que ninguém olha. Alguém lá no campo, pegando a sua harpinha e louvando: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ande com alguém, irmãos. Encontre um Barnabé na sua vida, que te apoie, que te ajuda. E é só assim a gente chega à vitória. A segunda lição que eu aprendo: invista nos jovens. Invista. Invista. Às vezes temos que olhar para a nossa juventude de um olhar diferente. Enxergar que esses jovens, mesmo nas suas falhas, mesmo muitas vezes nos seus erros, eles recebem, eles têm ainda uma segunda oportunidade. Invista, porque ao seu lado há um futuro pastor. Ainda nesses jovens desta igreja há missionários, há evangelistas, há pastores, há doutores, porque é Deus que invista, é Deus que chama, é Deus que capacita. Quem era Davi perante Golias? Quem era Davi? Era apenas um pastor de ovelhas, um homem discriminado dentro da sua própria casa. Enquanto o povo estava com medo de Golias, esse pequeno homem, esse pequeno jovem teve uma atitude de enfrentar aquele gigante. Através daquela vitória, o que se transformou Davi? Esperava que ele ia ser o rei de Israel? Nem o próprio pai, né, pastor? Nem o próprio pai falou: tem lá o menor, nem nome tinha. Mas a gente não se assenta enquanto ele não se chegar aqui. É Deus que escolhe. Invista nos jovens. João Marcos foi feliz por ter um membro da família que nunca desistiu dele. Barnabé. Nunca desista. Não desista. Temos que investir. E investir não é fácil, porque vai exigir tempo, dedicação, paciência. Ninguém vai formar de uma hora para outra. A transformação não é lógico que se Deus quiser transformar, Ele transforma a água em vinho, como aconteceu no casamento. Mas você sabe que tem um segredo ali, na transformação da água em vinho? Enquanto ainda a água só se transformou em vinho, sabe como? Quando o mestre Sala prova. Enquanto só pega na mão, ainda era apenas água. Você pode ver no texto, João, a transformação da água em vinho, se eu não me engano, no Evangelho de João, capítulo 2.
Quando ele prova da água, ele vê que a água tinha transformado em vinho. É um processo. Para chegar ao nível de maturidade, gera tempo. É um processo que às vezes demora. Tem que gastar joelho, tem que gastar tempo na palavra, às vezes tem que puxar a orelha. Isso tem. Não é verdade? Você só é que você é hoje por quê? Quantas varadas você tomou? Quantos puxão de orelha? Vai entrar para dentro, não vou, não vai? Vamos ver então se não vai. Vá, pufo na bunda. Não é assim? Mas você é o que é hoje por quê? Porque teve alguém que mesmo muitas vezes aquelas varadas doía, chegava muitas vezes a criar vergão na perna, mas através dessas varadas, você é o que você é hoje. Porque um pai seu, sua mãe, que nunca desistiu de você, que muitas vezes notícias que chegavam no ouvido deles, eu vou falar porque Deus está tocando aqui, esse rapaz não vai dar nada na vida, essa pessoa nunca vai dar nada, nunca vai ser nada na vida. Quantas vezes, muitas vezes sua mãe, seu pai ouviu isso? Né, pastor? Quantas vezes você ouviu disso? E hoje aí, casada, com filhos, uma vida abençoada, dentro da igreja, ouvindo a palavra, vivo e ainda glorificando a Deus, porque teve alguém que investiu em você. Investe a juventude ainda, porque eles ainda eles têm a segunda oportunidade. E para a gente concluir essa mensagem, terceiro ponto: o fracasso não é o fim, é apenas a oportunidade de um novo recomeço. Vou repetir de novo: o fracasso não é o fim, é apenas a oportunidade de um novo começo. Quem era Marcos? Alguém acreditou nele. E para a gente concluir claramente, quem escreveu um dos evangelhos? O discriminado, o rejeitado. Não foi? Vamos ler o livro do quê? O evangelho de Marcos. Mas Marcos não foi aquele que Paulo não queria que andasse com ele? É ele. E está ali escrito por destaque. E no final da vida de Paulo, até ele teve que reconhecer o valor que tem uma alma. Não sei se a Marli sabe esse louvor para a gente encerrar, que fala assim: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. Você sabe, Marli? Pode cantar para nós que permitir? Pode ser, pastor? Louvado seja. Se coloca de pé. Aleluia. Ei, lamaçui, calamas. Espírito Santo. Aleluia, Jesus. Louvado é o teu nome, Pai. Aleluia. Poderia
Amém, irmãos? Só um detalhe aqui, através desse louvor, que o Espírito Santo tocou no meu coração aqui para me entregar para o pastor. Ensinando. Um dos fundamentos da igreja é o ensinamento. Então, irmão, valorize o ensinamento da igreja. É ensinando. O pastor, o presidente, ele ensina. E a gente tem que apenas obedecer o ensinamento da igreja. Não é para o seu mal. Não é para o seu mal. É para o nosso bem. Jesus também ensinava. Mesmo João Marcos, para ele chegar a escrever, ele precisou alguém que ensinasse ele. Valoriza o ensinamento da igreja, porque não é de qualquer jeito, né, pastor? Tem uma trajetória. Então, essa é a palavra que eu quero deixar. Valorize o seu pastor, valorize a sua igreja e valorize o Deus que você serve. Pastor, muito obrigado mais uma vez. Que Deus abençoe grandemente a vida do Senhor. E as palmas adoram o Senhor. Graças a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Pode sentar só um pouquinho mais, irmãos. Glória a Deus. Louvo ao Senhor pela vida do evangelista Emanuel. A sua esposa é uma Adriana, não está conosco aqui essa noite. Certamente ela estaria se não fosse o motivo de enfermidade da sua mãe ou da sua sogra. A mãe do evangelista. Então, já está aqui na lista de oração, nós vamos apresentá-la. Como é o nome dela? Irmã? Vira. Vira. Tá bem, meus irmãos. Então nós vamos orar por ela em nome de Jesus. Então, irmãos, olha, eu quero dizer uma coisa. A palavra de Deus não vem em vão. Deus fala com a sua igreja. Deus fala com pessoas. Às vezes pode ser uma pessoa, mas Deus fala. Receba a palavra de Deus do seu coração. Glória a Jesus. Então louva a Deus. O coração inclinou, busquei a direção, e o nosso irmão ministrou a palavra de Deus nesta noite. Irmãos, vamos então fazer os pedidos de oração, como temos feito aqui, fazer a intercessão. Vamos orar pela irmã Dilma. Irmãos, acreditem, a irmã Dilma precisa das nossas orações. Coloca no seu particular e coloca aqui no coletivo também. Vamos apresentar a irmã Dilma. Hoje é o dia dela precisar de oração. Amanhã vai ser o meu dia e amanhã será o seu dia ou de uma pessoa querida. Então eu quero que você se sensibilize, se conscientize e ore pela irmã Dilma. E da mesma forma, o pastor João, ali de Itaporanga, a irmã Célia está passando por um momento delicadíssimo. Teve um acidente aí, irmãos, em algum lugar do Brasil, e morreram algumas pessoas, e a mãe da irmã Célia, esposa do pastor João, foi uma das que faleceu. Então ela está lá com o marido enfermo, internado. Ele está internado agora, e no meio de toda essa luta recebe a notícia de que a mãe faleceu. Então realmente ela precisa das nossas orações. Já oramos pela irmã Débora Moura essa noite. Nós imaginamos uma pessoa sentir dor no braço, e dor. E essa pandemia, né, atrapalhando todos os tratamentos. Então, irmãos, a graça de Deus é que, não é? Então nós vamos apresentar. Também está circulando nos grupos da igreja oração pelo Carlos, que é genro da irmã Cida Martins.
nós vamos interceder. Estamos orando no nosso particular e também aqui na casa do Senhor. Oração pelo Carlos, porque Deus tenha misericórdia dele em todos os sentidos, né? Vamos agradecer a Deus também, irmãos. O irmão Marcos, nós temos pedido oração e ele decidiu abrir hoje. Não é papel do pastor, nós não podemos ficar expondo as pessoas aqui, mas ele resolveu abrir e falar com a igreja. Então nós louvamos a Deus, porque o nosso irmão está aqui, glória a Deus por isso. Mas ainda não acabou a batalha, nós estamos orando por ele ainda em nome do Senhor. Também nós oramos domingo e na quinta-feira pela neta, né, pelo filho, pela neta e pela sobrinha da nossa irmã Maria Aparecida, que aí está, e ela falou: olha, ainda não está completa a bênção, mas já tem uma luz brilhando aí. Graças a Deus por isso, irmãos, graças a Deus por isso, né? A irmã estava anunciando para nós aí. Então a mãe do evangelista Emanuel, nós vamos orar também em nome do Senhor. E eu quero louvar a Deus pela vida de Giovanni, que está conosco aqui. Giovanni, bom ter conosco aqui. Hoje você não está em Itapuranga, você está aqui em Avaré. Graças a Deus por isso. Louvamos a Deus por essa vitória alcançada. E lembrando os irmãos também que no sábado, depois de amanhã, nós teremos aqui às 19h30 um culto com toda a nossa mocidade, e que vão ter uma participação especial, mas o culto não é dos jovens ou com os jovens, vai ter uma participação especial deles, mas o culto é com toda a igreja do Senhor. Tá isso, irmã Marília? Toda a igreja do Senhor. Então nós vamos cultuar. Eu estaria aqui, Marlene, os irmãos todos. Nós devemos de incentivar os jovens e estarmos participando da obra de Deus. É um esforço, mas nós precisamos de fazer isso em nome de Jesus. Então eu incentivo e convido os irmãos. Sábado, então, depois de amanhã, às 19h30, aqui na casa do Senhor. E nós, sim, Rodolfo. Amém. Vamos apresentar o Rodolfo, que é um amigo do nosso irmão Célio também. Nós não conhecemos, mas Deus conhece e sabe a necessidade dele. Rodolfo. E também, irmãos, para encerrarmos aqui esta parte, domingo não tem escola dominical. Nós temos a nossa escola dominical aqui, como regra, sempre tem, só não tem quando nós avisamos. Então domingo que vem, 9h da manhã, nós teremos uma reunião de obreiros aqui com a diretoria e com alguns pastores. Então nós não teremos a escola dominical, porque precisamos de usar aqui a casa do Senhor e envolver os obreiros, tá bom? Então Deus seja louvado. Esses são os avisos. Tem outros pedidos de oração que estão lá na presença do Senhor, e nós estamos intercedendo em nome de Jesus. Graças a Deus pela sua vida. Nós vamos agora louvar a Deus com mais um louvor. Nós vamos agradecer ao Senhor nosso Deus e vamos dar prosseguimento ao trabalho. Então eu quero convidar a igreja do Senhor a ficarmos de pé em nome de Jesus. Mas eu quero convidar aqui o presbítero Odiniz. Vem aqui, presbítero Odiniz. O senhor vai fazer esta oração agora por todos esses pedidos, e depois, antes do irmão encerrar, o ministério de louvor já pode começar aí cantando um novo louvor em nome do Senhor. Pega aquele álcool, aquele paninho ali, irmão Odiniz, por favor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. É com muita alegria que estamos reunidos novamente aqui na casa do Senhor para uma finalidade que eu sempre dizia e costumo dizer, que quando nós nos encontramos na casa do Senhor é para adorá-lo. Amém, irmãos? Adorá-lo de todo o nosso coração, e é para isso que nós estamos aqui nesta noite, e agradecer pelas vidas que aqui vieram para adorar ao Senhor. E nós oramos em favor de todos esses pedidos que foi dado ao pastor. A gente não lembra o nome, mas o Senhor sabe de todos que precisam dessas orações, principalmente o irmão Marcos,
que deu esse testemunho, mas ainda precisa das orações nossas, e os demais irmãos que necessitam de oração. Orar. Jesus orava, deixava os discípulos e se dirigia no morro e orava. E ele pediu para nós que nós deveríamos orar muito, devemos orar, e é para isso que estamos aqui nesta noite. Vamos orar por todas essas pessoas, e temos a certeza de que Ele vai ouvir as nossas orações e vai atender, se nós orarmos com fé, acreditando de que Ele possa fazer algo na vida de quem precisa. Amém? Senhor, graça nós te damos, Senhor, por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de estar falando contigo nesta noite. Obrigado, Senhor meu Deus, por cada vida que veio aqui nesta noite. Derrama a tua bênção, derrama o teu poder, derrama a tua graça, derrama a tua unção, Senhor, sobre cada vida que precisa da sua oração, precisa da sua ajuda, Senhor. Ó Deus, derrama o teu poder, Senhor. Em nome de Jesus, nós agradecemos por cada um que veio aqui nesta noite. Agradecemos pela vida do pastor, da sua esposa, de todos os obreiros, de todos aqueles que precisam. Derrama o teu poder, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós te agradecemos. Amém e amém. As palmas louvam ao Senhor Jesus. Amém. Oh
Deus, até domingo novamente, às 6:30 da noite. E todos digam juntos: Amém.